Porque a Premier League, o campeonato inglês, é a maior liga de clubes do mundo. 30 anos de uma revolução que serve de inspiração nesse momento em que a gente está discutindo liga no futebol brasileiro, né? Hoje o Rotas da Bola vai falar sobre os 30 anos do campeonato inglês. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando mais um Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional aqui de O Tempo. Esse é o time O Tempo Esportes falando de futebol pra você em Minas, no Brasil e, claro, no mundo. Hoje o nosso episódio é especial, né? 30 anos de campeonato inglês. Tivemos realizada uma 30ª temporada recheada de emoções, inclusive com um candidato a título que há muito tempo não disputava, mas o título acabou ficando nas mãos daquele que tem sido o soberano nos últimos anos na Premier League. Só que nesses 30 anos tem muita coisa legal pra gente falar, principalmente sobre as lições que a Inglaterra aprendeu para organizar melhor o seu futebol, fortalecendo a sua seleção, fortalecendo economicamente o esporte local, tudo isso comigo, Pedro Abílio, e com o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bem, Fred? Tudo ótimo, né, Pedro? Falar desse assunto é muito bom, né? Estamos falando do melhor campeonato nacional de clubes do mundo. Isso. Alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma dúvida em relação a isso. É o mais disputado, é o campeonato que tem sempre estádios cheios, né? Assim como... Porque, por exemplo, a Bundesliga oferece sempre estádios cheios, mas não oferece o que a Premier League oferece, por exemplo, de transmissão internacional, muito atrás, inclusive. A La Liga tem as duas marcas mais valiosas em termos de clubes, né? Real e Barça. Mas a Premier League tem um conjunto mais valioso e as vendas de direitos de transmissão são muito mais caras do que o Campeonato Espanhol. Então eu diria que a La Liga une tudo que uma liga, um campeonato nacional queria ser um dia, viu, Fred? La Liga não, Premier League. A Premier League, tumultua, perdão. não, que nós vamos começar a discordar antes de começar. A Premier League, perdão, é isso. O campeonato inglês. Acrescentamos aí o charme dos estádios. Eu acho que o fato de ser a nação mãe do futebol tem muito a ver com esse charme. Estádios centenários. Aliás, quando começa a sair um estádio centenário do mapa, me dói um pouquinho no coração. Obviamente não sou a favor de estádios decrépitos e tudo mais. Isso é uma coisa que faz parte do que a gente vai falar. Mas tem alguns que aquele charme se perde um pouquinho, mas ainda mantém uma essência muito legal, uma essência de origem. É uma mistura do século XIX com o século XXI. E acho que esse mix é muito importante. E em relação aos dois campeonatos que você citou, tanto a Bundesliga quanto a La Liga, não dá pra gente falar que 10 clubes disputam o título da Premier League, que a gente já tá mentindo. Mas tem uma quantidade de marcas históricas jogando ali maior do que nesses outros dois campeonatos. Vale também para a Série A italiana, em termos de clubes com tradição, né? Com tradição, clubes de torcida grande, clubes que já foram campeões, não uma vez ou outra, não, várias vezes. E quando eu falo campeões inclusive continentais. Esse também é um charme muito interessante da Premier League. Essas características todas juntas, aí sim, só tem em algum lugar. Porque clube tradicional você tem em vários lugares, torcida grande também. Vários, com marcas mais do que centenárias no mesmo espaço, vou te falar, hein? Um lugar só. É o campeonato inglês quem tem. Bom, data do final do século XIX, né? A criação de uma liga de clubes, data dos anos 1888. Os clubes começam a organizar um campeonato de futebol na Inglaterra. E por mais de 100 anos, Fred, eles tinham o poder mais ligado a uma associação do que aos próprios clubes. Como é que começou a ideia de criar a Premier League? Aí a gente vai ter que falar, Pedro, de uma coisa que é muito triste pro futebol, mas que acaba levando a um pensamento que é diferente. Por que o pensamento é diferente ali no início dos anos 90? Os times ingleses não jogavam os campeonatos europeus. Teve a tragédia de Heysel em 85, final da então Copa dos Campeões. 39 torcedores morrem. Acende a lanterna, ali, opa, o que está acontecendo? Clubes ingleses banidos por 5 anos de campeonatos europeus, o Liverpool 6, porque
seus torcedores estavam diretamente envolvidos. Nesse meio tempo, um incêndio de grandes proporções em Bradford, que mata mais torcedores. O estádio antigo, é o que eu estava falando um pouco antes, charmoso, lindo, maravilhoso, mas de madeira, joga um toco de cigarro, cai no lixo, o lixo inflama e mais gente morre. E a tragédia de Hillsborough, em Sheffield, quando 97 pessoas morrem num estádio com alambrados, num estádio com uma hiperlotação, problemas da organização, problemas de policiamento. Isso tudo com os times ingleses fora dos campeonatos europeus. Era muita coisa ao mesmo tempo. E algumas mentes ali começam a perceber que alguma coisa tinha que mudar. E aí acontece o seguinte, a Inglaterra, semifinalista da Copa de 90, reacende o carinho ali com a seleção, com o futebol na TV. A TV joga um holofote diferente. É a época do Paul Gascoigne, do Gaza, que o personagem que viriam muitos outros personagens depois. Ele traz uma relação do país com o futebol no momento de hooliganismo, no momento de recessão na Inglaterra, no momento de um grupo de torcedores que estavam indo para os estádios com um pensamento completamente diferente do que curtir o futebol. Eram muitos fatores. O fator televisão da Copa de 90 foi muito importante. E o que o pessoal entendeu, Pedro? Olha, se essa questão aqui é importante, se todo mundo gostou, o pessoal foi eliminado na semifinal, mas foi recepcionado no aeroporto com festa, Gascoigne virou um ídolo. Como é que estão os estádios para receber esse público? Como é que essas marcas centenárias importantes chegam em algum lugar aqui para o pessoal ver? Chega no sofá da sua casa? Começou a ter ali uma movimentação de melhoria dos estádios. Teve o relatório Taylor, que fez com que os estádios fossem todos com cadeiras numeradas, sem alambrados. Foi um processo, foi muita coisa, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E começou a ter uma noção de que o produto era muito legal, mal vendido e mal explorado, com campos também que não eram esses tapetes que a gente vê hoje. Então foi um processo de entendimento e de momento. O que pode ser feito? Detalhe, a Football League, que concentra as 4 primeiras divisões, elas recebiam uma bolada da grana de TV, que eram pouquíssimos jogos, mas final da Copa da Inglaterra, FA Cup, o Match of the Day do fim de semana, e começou a ficar meio estranho. E aí aparece o então Big Five, Manchester United, Liverpool, Everton, Tottenham e Arsenal. Alguns dirigentes com a cabeça um pouco mais profissional em relação a isso, entenderam como que a coisa estava funcionando. Opa, vamos ter que fazer alguma coisa. E por que essa grana vai ficar só com... Como que é dividir, mais ou menos, a grana, um time que está no topo lá, o Arsenal campeão inglês de 89, ele vai receber a mesma coisa do Cheltenham, que é da 4ª divisão? Talvez não, hein? Então começou a ter um movimento, e esse movimento ele vem com inovações que a gente tem reflexo até hoje. Jogos de segunda-feira à noite. Que tragédia para tradição inglesa, hein? Que tragédia. Mas você assistiu o seu joguinho em casa, se for o caso, na sua televisão, ou eventualmente ir para o estádio, você movimenta a grana de uma outra forma. Então começaram a pensar em alternativas e era preciso que mudanças fossem feitas. E aí era captar os times menores também. A ideia do Big Five, beleza. Mas e o Crystal Palace? Não está no Big Five? E o West Ham? Não está no Big Five? O Manchester City não está? O Chelsea não está? Como atrair? Divisão mais equalitária, uma coisa que a gente discute todo dia até hoje no Brasil. Enriquecer uma liga e aí o resto é história, Pedro. Falei muito, mas é para você. Essa história é muito legal porque quando a gente fala de divisão mais igualitária, a gente está falando de distribuição de renda que vem com o lucro da 1ª divisão até a 4ª divisão. Então, os clubes da 4ª divisão do Brasil, por exemplo, hoje existem
hoje estão agrupados numa primeira fase de campeonato, e aí eles vão depois disputar uma outra fase. Muitos deles saem do estadual classificados, mas não têm condições financeiras de disputar a quarta divisão, muito por conta disso, dessa questão de investimentos. E a Inglaterra soube valorizar também a tradição que tinha ali embaixo, e acabou trazendo histórias muito legais de acessos, jogadores que foram escalando as divisões e principalmente mantendo, né, a formação de jogadores ativa no país, para que esses craques que você citou, que fizeram sucesso no início dos anos 90, continuassem aparecendo e fossem aparecendo cada vez mais. Tem um dado importante de citar desse início, dessa transição, que o pessoal pergunta, pô, mas como é que era? Eram 22 times, né? E de um ano da Football League para passar para a Premier League, aconteceu normal. Caiu quem tinha que cair, subiu quem tinha que subir. Sem virada de mesa. Sem virada de mesa. E os outros países, a Itália, por exemplo, já estava abrindo mercado para brasileiros, para vários outros lugares do mundo, né? E a primeira edição da Premier League tem 14 jogadores que não nasceram no Reino Unido. Na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia. 14 jogadores de fora do Reino Unido. Hoje a gente tem vários times que entram em campo na Premier League sem inglês. Sem um jogador do Reino Unido, né? Ainda existe aquela regra de formação dos jogadores. Tem jogadores que precisam ser formados nas categorias de base. Mas até nisso a Premier League soube naquele momento que estava olhando não só para dentro do seu país, né? E tinha que administrar também. Essa transição era muito importante. Era entender que existia um produto, existia uma diminuição do público nos estádios, onde cabia 100 mil embolado, um caindo em cima do outro, vai caber 50, 60, e é isso. E com isso você joga para TV. Quando você joga para TV pensando numa venda mundial, você vai ter que ter alguns atrativos, vai ter que abrir o seu mercado interno com um olhar um pouco diferente. Lembrando que nesse período, final dos 80 e início dos 90, a Série A italiana era dona do pedaço. Inclusive com ingleses lá. Inclusive o Gascoigne, que eu acabei de falar, era um jogador da Lazio. E vários outros jogadores foram. Nunca foi um mercado gigantesco os ingleses jogarem no continente, como eles falam, mas tinham vários que jogavam. Tinham vários. O Milan, de Baresi e Maldini, contratou zagueiro em inglês e por aí vai. Então, eles começaram a entender também a necessidade de uma circulação que era interessante, uma abertura que era interessante, que era muito reduzida, e que com o Mark Bosman uma coisa estoura de uma outra maneira e já num outro patamar de Premier League. E muito importante o que você falou, Pedro, porque as outras divisões elas não foram relegadas. Deixa acontecer. Tanto que hoje é uma festa, a Championship, a segunda divisão, o acesso para a Premier League, que obviamente rende uma fortuna, mas é muito bem organizado. Então teve óbvio que isso é reflexo de muita conversa, de muita história, mas teve um processo de mudança ali que foi muito bem organizado para não deixar quem viesse para baixo, quem viesse de baixo, ser simplesmente relegado ou subir subir de maneira muito frágil. Então a gente vê grandes marcas, nessa década de 90, por exemplo, grandes marcas do futebol inglês na segunda divisão, subindo, descendo e brigando ali. O próprio Blackburn, que chegou a ser campeão, o Leeds passou na segunda divisão, o Nottingham Forest, o Manchester City chegou a jogar a terceira. E é um olhar diferente, e ainda assim com estádios cheios, e com esse reflexo da Premier League chegando também nas divisões inferiores, vamos dizer assim, com estádios de primeiríssimo nível. Como é que você acha que pode ter influenciado, Fred, o fato de que nos primeiros anos de Premier League a gente não tinha a Champions League, né, para os times ingleses disputarem? Na verdade, elas nascem juntas, né? Elas nascem juntas, né? A Champions League completa 30 anos. De Champions League. Mas quando começa lá atrás, os times ingleses estão engatinhando em relação ao futebol europeu. Porque eles faziam disputa interna. E isso também, quando eu falei que os times ingleses estão fora, além de perder dinheiro, além de perder prestígio, além de disputar menos campeonatos, a evolução do jogo estava ficando esquecida.
Tanto que o Manchester United é campeão da então Recopa, né? A Copa dos Campeões de Copa em 91. É o primeiro inglês a voltar a ganhar um título. É um campeonato diferente, não é a Champions League, nem existe mais o campeonato. E os times ingleses vão comer grama até 99, quando o United ganha. E até então nem na final tinham chegado. Então tem os grandes times do Manchester United na década de 90 que fizeram quase que figuração por um bom tempo no nível europeu. Vai ganhar a Champions League em 99 depois de um tempo. Então eles tinham essa noção. E isso também é importante. Precisamos de abrir esse mercado, a gente precisa de reforçar financeiramente os clubes, precisa de ter uma ideia diferente, precisa de repensar a história. E na hora que começa a repensar, começa a pintar algumas peças, né? A gente pode falar de várias. Falei do Manchester United aqui, mas o Schmeichel, o pai, Peter Schmeichel, ele goleiro, ele é contratado já nessa movimentação para entender quem que está fora da ilha aqui que a gente pode começar a trazer. E aí começa um processo que é longo. Então, quando a gente fala muitas vezes que esses processos são longos, é isso aí. E realmente eles respeitaram, né, muitas etapas desse processo. Antes da gente entrar no campo, só um outro detalhe de bastidor, que a Premier League sempre foi muito charmosa, né? Desde a sua criação, a Premier League tem uma preocupação. Hoje em dia, até o tamanho que um patrocínio vai ocupar na camisa, ele é padronizado. Os números há muitos anos têm a mesma fonte, os nomes na camisa têm a mesma fonte. É de lá que vem essa ideia, né, de que o time precisa padronizar para vender a camisa, né? A venda de camisas dispara. E a gente tem hoje na Premier League, né, a Premier League lançou recentemente uma identidade visual diferente, uma marca mais forte, né? A Premier League conseguiu nessas 3 décadas se consolidar como essa marca, até para a gente chamá-la de Premier League, né? Eu lembro que o primeiro contato que eu tive foi com a Barclays Premier League, né, patrocinada através de naming rights por um banco, e tinha lá o leãozinho e tal, né, aquele escudo meio triangular assim, e a musiquinha, até a musiquinha da Premier League traz esse charme diferente que tem o campeonato inglês, Fred. Tudo faz parte do pacote, né? Entre as músicas, por exemplo, a abertura com Kasabian Fire, ela é histórica. Que a banda de rock que é fã de futebol e consegue, a Premier League consegue ter uma retaguarda que faz isso ficar muito, muito forte. A marca, as mudanças, as atualizações da marca, o leãozinho mais não está com a pata em cima da bola, é só a cabeça do leão, mas a marca está lá. Então o torcedor ele vai comprar, ele quer ter lá o petzinho do seu time, o petzinho de campeão. E isso tudo tem reflexo no Brasil, por exemplo, que os clubes usam o pet de campeão e tal. Não é uma camisa clean como a camisa dos times da Premier League. Mas é interessante, isso significa o quê, Pedro? Identificação. Como você vai atrair o seu torcedor? Vão me xingar, hein? O torcedor é um consumidor. Claro. O torcedor é um consumidor, não tem outra. Então, qual é a maneira de atrair? Tem várias. E antes tentaram, lembrando que nas origens, uma curiosidade, colocaram, pensando também em organizações de liga com regulamentos, obviamente, completamente diferentes, norte-americanas, o que deve atrair? Colocar cheerleaders no... Não funciona. Não era esse o caminho, Não né? era. Tinha muita coisa legal comercialmente falando. Essa foi que foi terrível, mas fica aqui o registro. Ainda bem que não durou por muito tempo, não tinha nada a ver com nada, enfim. Como, por exemplo, né, os estádios mais modernos, a gente viu um processo que marcou muito as torcidas de Arsenal e West Ham recentemente, a própria torcida do Tottenham, né? Para falar dos londrinos aqui que deixaram estádios antigos para se tornarem donos de arenas mais modernas, o West Ham inclusive herdando um estádio construído para as Olimpíadas de Londres em 2012, né? E abandonando o Upton Park, que sempre foi uma marca muito forte da Premier League também. E isso tudo acaba fazendo parte do processo, né? Muita gente fala sobre o ambiente nos estádios do futebol europeu, mas o controle mais rígido para a segurança, ele faz com que a gente tenha hoje uma torcida mais diversa, né? A gente tem mais crianças, mais mulheres e muito, muito, muito mais estrangeiros. Já cansei de contar amigos que foram, né? E tenho muito esse desejo de ir, o próprio Fred Jota já foi.
sair daqui para ir para a Inglaterra para conhecer esse universo do futebol, e isso acontece no mundo inteiro, né? Quem é que nunca viu os turbantes, né, na primeira bancada ali da torcida do Manchester United? Os coreanos, né? Também. O fenômeno som, né? E por aí vai. Tem vários. Muita família também, tá? Só registrar. Pois é. É um cenário... É uma discussão para um outro Rotas da Bola, mas assim, como que funciona a segurança? Individualizaram, puniram de maneira muito clara. É muito fácil. O Tottenham vai jogar com portões fechados. O Arsenal vai jogar lá em Manchester. Isso não existe. Da semana que vem, quando abrir o portão, o cara que fez a confusão semana passada vai estar lá. Ó. Parece básico, né? Mas, enfim. Enfim. Bom, e aí nesses 30 anos de Premier League, nós estamos chegando aqui a 20 minutos deste Rotas da Bola sobre os 30 anos do campeonato inglês. É claro que a gente não vai deixar de relembrar grandes histórias que aconteceram dentro de campo, né? Eu queria primeiro, Fred, que você me contasse, e eu vou contar em seguida, como foi o seu primeiro contato assim, com a Premier League, quando é que você se viu apaixonado pelo campeonato inglês? Eu acho que, primeiro, esse é um caso muito particular, eu tenho uma identificação muito grande cultural com a Inglaterra em si. Já tinha antes? Já tinha antes. É uma identificação musical, eu sou apaixonado pela música inglesa. Sempre fui muito curioso em relação à história da Inglaterra, a arquitetura inglesa, enfim. A literatura inglesa trouxe muita coisa interessante. Os cientistas ingleses, Isaac Newton é inglês, o Charles Darwin é inglês. Era muita coisa concentrada num lugar diferente. É uma ilha com a mão de direção inversa, com monarquia, era muita coisa e sempre me chamou a atenção esse fato a Inglaterra me atraía o tempo inteiro. E o futebol, nem precisa de falar, o futebol quase, né? Eu já nasci gostando de futebol e até então como era acompanhar, essa é a grande questão, como era acompanhar um time inglês? A gente não tinha esse acesso, então era um joguinho ou outro ali da então Copa dos Campeões, normalmente a final que a gente via. E o início dos anos 80 é dominado por clubes ingleses, então eu já acompanhava. Depois eles iam completamente desinteressados jogar um jogo no Japão lá. E tinha uma coisa que atraía. A Premier League, propriamente dita, demorou um tempo. A gente pegava notícias meio que de rebarba, vamos dizer assim. A gente não assistia vários jogos. Com o passar do tempo que a gente foi conseguir ter. E aí você começa a entender um pouco o que os ingleses oferecem muito bem. Isso faz parte também da história, da identificação, da cultura inglesa. A cultura inglesa faz você mergulhar numa história. E quando você mergulha numa história e você gosta, você é atraído cada vez mais por essa história, você quer entender, começa a entender os laços. Então era interessante, poxa, que a gente tem que pensar no primeiro grande time da era Premier League, que é o Manchester United. Quem que é essa galera? Que time é esse? Pra quem não conhece. Poxa, até o avião dos caras caiu, morreu uma galera lá. Pô, eles foram campeões da Europa 10 anos depois. Pô, tá revelando uma galera. E esse lourinho que apareceu aí, com essa cara aí, toda... Cara de modelo. Toda mercadológica. Quem que é esse cara? Você começa a ir entendendo, e aí o fator Premier League, você começa a entender um pouco o que tem por trás daquilo. Eu não conseguiria cravar assim, foi aqui que começou. Mas eu sempre acompanhei, na medida do possível, os campeonatos europeus. Então, quando os ingleses voltam, eu começo a sentir aquela história, pô, tem coisa tradicional que tá aparecendo ali. Como é que é o campeonato desses caras? E, na verdade, nós aqui do Brasil, a gente vai ter, na virada dos anos 2000, um acesso mais aberto, não um acesso de pesquisador, de formiguinha, para achar em cada esquininha o que a gente poderia obter do futebol inglês. E acho que de 98 para cá, se não tinha a Premier League o tempo inteiro na sua tela, tinha uma seleção da Inglaterra da Copa do Mundo com algumas peças que faziam muita diferença. Então o grande público vai ter contato com o Owen, vai entender quem que é o Beckham, vai saber que o Shearer faz muita coisa. É uma confirmação de 2 anos antes, quando a Inglaterra recebe a Eurocopa, perde nas semifinais, novamente para a Alemanha, nos pênaltis, e ali já tem um fator, poxa, está acontecendo uma coisa diferente. O futebol já era mais vistoso, já era um efeito de
de clubes mais fortes. Então, acho que dá para dizer que começou ali de 96 para frente. O interesse em quem está montando essa seleção. Poxa, esse campeonato em estádios tão bacanas, tão antigos, no meio dos anos 90. Acho que ali talvez tenha sido a virada de chave, não pela minha paixão pelo futebol inglês, mas com um olhar diferente em relação ao campeonato inglês. Tem um fator muito legal também, que é as músicas, a criatividade da torcida, né? Isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção na Premier League também. Eu era muito criança na Copa de 2002 e eu me encantei pelo Ballack. Eu achava o Ballack um gênio, porque ao invés de procurar fazer os gols que o Klose fazia muito bem, que o Ronaldo fazia, que eu adorava, o Ballack procurava dar assistência, procurava desarmar e criar, pensar a jogada. E foi que eu comecei a entender um pouco mais sobre o jogo sem a bola, a importância dos passes, enfim. E depois, um bom tempo depois, eu me deparei com o jogo do Chelsea contra o Barcelona, com o Ballack no Chelsea, e aí eu fui procurar mais. Mas o meu primeiro grande porta de entrada para a Premier League foi o Chelsea do Ballack, do Drogba, do Robben, e posteriormente, né, vieram a ser os outros clubes. Criei uma identificação muito grande com o Manchester United, acho que principalmente na história de Cristiano Ronaldo para cá, e o Tottenham do Bale, o Everton, que teve um timaço no final da década dos anos 2000, enfim. A Premier League tem esse poder, né, de ir construindo a cada temporada uma história diferente que a gente vai se encantando, e isso tudo, né, porque é um campeonato feito para que a gente consuma de qualquer parte do mundo, né, porque hoje tem jogadores no mundo inteiro e um campeonato que tá na televisão a qualquer momento, né? Hoje o contrato de transmissão para o Brasil com a ESPN é de transmissão de todos os jogos. Alguns vão só para o streaming, mas se você quiser assistir todos os jogos da temporada do Campeonato Inglês no Brasil, fique à vontade. Até em inglês. Até em inglês, verdade. E até em alguns jogos, com câmera no jogador só, né? Como fizeram lá o Cristiano Ronaldo Cam há um tempo atrás. Lembrando, Pedro, só para completar, para mineiros de maneira geral, a ida do Gilberto Silva para o Arsenal, eu acho que também é um ponto que tem que ser citado, porque mesmo que a torcida do Cruzeiro, por ser um jogador que saiu do Atlético, talvez não se identificasse com o Gilberto Silva, o Gilberto era um jogador que jogou na América, campeão do mundo em 2002, faz parte do incrível Arsenal, campeão invicto. Acho que isso também, para o olhar mineiro, ajudou a ter um olhar diferente. Com certeza, e é um dos grandes ídolos, né, que o Arsenal tem, um respeito enorme pelo Gilberto Silva. E já que a gente está falando de Gilberto Silva e dos invencíveis do Arsenal, quem mudou a história, Fred? Eu acho que, para a gente cravar dentro de campo, Eric Cantona. Acho que ele que virou a chave. Ele virou a chave. O primeiro superstar, assim, Sim. da Premier League. Sim, exatamente. Ele é o cara que atraiu os holofotes. Acho que no primeiro momento ele chega no meio de uma temporada, é muito interessante. Ele sai da França com inúmeros problemas, enfim, temperamental. É um ícone, era um cara. Mas ele foi transformar em um ícone na Inglaterra. Uhum. Campeão com o Leeds, o último campeão antes da Premier League. No meio da temporada seguinte, vai para o Manchester United, que não ganhava nenhum título inglês desde a década de 60. E com o seu estilo de jogo e com a sua personalidade, ele muda o jeito de jogar, leva o Manchester United ao título, ganha no ano seguinte, dá um Kung Fu no torcedor do Crystal Palace, é suspenso, e o United perde o campeonato, ele volta, ganha mais campeonatos e encerra a carreira, tchau, poderia ter jogado por muito mais tempo. O jeito de jogar do Cantona, um jeito mais solto, mais irreverente, mais habilidoso, acendeu a luz para muitos outros que vieram. Para mim é o número 1 de quem que é esse cara aí? Você tem o Cantona? Beleza, vou ter que ter um outro jogador. E aí a gente vem uma série de jogadores. Fora de campo, dentro de campo, fora de campo também, né? Ele faz um monte de bobagem. Cantona. E aí ele trouxe os Roy Keane da vida, todos. Essa galera veio todos no seu embalo. E todos revelados. Aquela década de 90 é a década do Manchester United. E aí ele arruma um cenário seguro para os meninos bons de bola conseguir jogar.
Beckham, Giggs, Scholes, que eu sempre achei um baita jogador, os irmãos Neville, a turma que foi a base que levou o United a ser campeão da Europa, e aí comandado fora de campo por outro ícone, que é Alex Ferguson. Esse realmente mudou, né, a história da Premier League, assim como o Wenger no Arsenal, o Arsène Wenger, o francês. E quem sempre jogou, Fred, quem sempre esteve presente na Premier League dos anos 90 para cá? É uma história que é legal também, se a gente for imaginar o nosso padrão Brasil, que depois de um tempo que começaram a acostumar que time grande efetivamente cai e vai ter que jogar a segunda divisão, são poucos, né, Pedro? Poucos. São poucos. Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham e o Everton. E acabou. Além do Chelsea, obviamente. Quase que o Everton quase que essa história muda nesse ano. Além do Chelsea. O Manchester City, hipercampeão no momento, nesse meio tempo, jogou segunda, jogou terceira. O Aston Villa, tradicionalíssimo, segurou um status por um tempo, caiu. O Newcastle caiu. É muito pouco. E isso significa também um rodízio, vamos dizer assim, que é muito importante para fortalecer a liga, né, Pedro? É isso, com certeza. Muito importante para fortalecer a liga também quando equipes de fora da curva, né, conquistam o campeonato. O que é que te marcou mais? Hoje, claro, pensando, né, porque na época não tinha a repercussão que tem hoje. Mas o Blackburn ganhar ou o Leicester ganhar os títulos de 95 e o título do Leicester em 2016? Acho que o mais improvável era o Leicester. Porque o Blackburn também teve injeção de 1 milionário, ganha a contratação do Shearer fora do... tira o Shearer dos grandões ali, inclusive com uma proposta melhor do que o Ferguson fez, leva ele para Blackburn e o time ganha o campeonato no momento que não tinha tantos clubes hiper ricos. O Alan Shearer era do Southampton, né? Yes. Saía de lá como o cara... fazia muito Foi parar no Blackburn. Foi parar no Blackburn. E do Blackburn ele vai pro Newcastle. Enfim, é uma outra história. O Leicester ele já convivia com uma galera de endinheirado. O Manchester United virou uma potência mundial, o Liverpool virou uma potência mundial, já tinha o Manchester City endinheirado, tinha o Chelsea, tinha o Arsenal, tinha o Tottenham. Fora os tradicionais ali que, se não brigariam pelo título, poderiam fazer alguma gracinha. Esses vários que a gente cita, Everton, Aston Villa. E foi buscar o seu Alan Shearer nas divisões bem inferiores do campeonato. Futebol amador, que é o Vardy, que é um dos caras históricos da Premier League. Ele é um cara assim, se o Eric Cantona foi o cara que mudou lá atrás, o Vardy é o cara que ele tem um nome na história porque ele muda um pouquinho a perspectiva do jovem jogador inglês. Eu acho que é o Leicester. Bom, é isso, são duas conquistas bem icônicas, estou contigo, acho que essa do Leicester realmente é muito improvável, não voltou a acontecer, o Leicester inclusive volta, né, para a segunda divisão depois de um tempo, mas foi realmente muito marcante o título do Leicester. Quem é o maior campeão da era Premier League, hein, Fred? É o Alex Ferguson, né? Dá nem pra falar que é o Manchester United. Né? Porque depois que ele saiu, desandou, né? Impressionante o sujeito. Bom, a gente tá falando de 30 anos, 30 temporadas completas, ele ganhou 13. É uma coisa impressionante. E a gente tem que lembrar o seguinte, o Manchester United é hoje o maior campeão inglês, 20 conquistas. Na hora que o Alex Ferguson assume, e na hora que a Premier League começa, o Manchester United tem 7, que é o mesmo número do Aston Villa, por exemplo. O Everton tem a mesma quantidade de conquistas, o Liverpool estava disparado na frente, ganhou muito nos anos 80 e início dos anos 90. O Arsenal tinha mais. Era uma coisa estranha. Ainda não é o maior campeão de Champions League da Inglaterra. É o Liverpool. Que nadava de braçada. Aí ele sai de uma, que o Manchester United tinha, e joga para 3. Beleza, não passa o Liverpool. Mas atropela o Liverpool na questão de quantidade de títulos. É um absurdo. É um absurdo. E faz uma coisa que é ficar num clube por mais de 20 anos, Ele né? entrou em 86 e saiu em 2013.
Pois é. 27 Pelo anos. contrário, foram quase 30. E isso hoje em dia é impensável, né? Impensável. Então, Mesmo na Premier League. porque assim, a Premier League é marcada por grandes campeões, por grandes mudanças. É o Arsène Wenger, que traz um jeito de futebol completamente diferente. É o Pep Guardiola, que é um monstro. É o Mourinho, que traz um olhar diferente. São os vários craques, enfim. Mas o Ferguson, ele é o mais duradouro e falando de Premier League, o maior vencedor. Revela jogadores demais, porque a gente fala, Pedro, muito. O Chelsea foi o primeiro time, ainda lá no final dos anos 90, a entrar em campo sem ingleses. Inclusive no comando era o Vialli, ex-jogador italiano. Tinha o Gullit, enfim. O Chelsea, anos depois, repete isso. O Arsenal faz isso um tempo depois. O Manchester United sempre manteve muito local jogando. Muito jogador da base, né? Então, é um fator Ferguson muito interessante. Então, ele sempre teve isso. Vai renovando jogadores ou faz boas contratações próximas. Liverpool e Manchester são cidades com 50 km de distância. Ele vai lá e puxa o Wayne Rooney, por exemplo, com 18 anos. Podia dar errado. Deu certo. Então, ele é um cara muito... Ele é o cara Premier League. Ele pode ser superado? Claro que pode. Lembrando que essa virada do Ferguson é um final de era do Brian Clough, por exemplo, que participa da primeira Premier League, cai com o Nottingham Forest, morre ainda na década de 90, e é ali uma mudança de bastão muito, muito simbólica em relação ao novo tempo. E isso que o Arsène Wenger fez, que o Alex Ferguson fez, e depois o Arsène Wenger faz também, que é transformar os clubes em marcas mundiais, estão diretamente ligados ao sucesso na Premier League. Porque da Manchester United, o Arsenal quebra um pouco ali a sequência, e só depois, lá na frente, que o Chelsea ganha alguma coisa. Então é um poderio que assusta os outros, não tinha um rodízio tão grande de campeões como sempre teve na primeira divisão inglesa, e o Ferguson é responsável por isso. Ele transforma o Manchester United de um grande clube nacional, tradicional no continente, uma camisa de peso numa marca mundial. E aposta muito na longevidade e na diversidade, né? O Ferguson é o cara que coloca um sul-coreano para ser titular no Manchester United, ao lado de um português, um sérvio, né? Que foi o Vidic, né? O zagueiro, foi 2 vezes o jogador da temporada da Premier League, um zagueiro. Isso hoje em dia é outra coisa difícil. Há não muito tempo, o Van Dijk foi esse grande destaque, né? Holandês do Liverpool, mas era difícil de um zagueiro conquistar esse tipo de premiação individual. Lembrando que graças se o Manchester United parou de ganhar títulos ingleses, o vizinho mantém a coroa em Manchester, né? É uma dominação de uma cidade, porque foram 7 títulos do Manchester City. Então, dos 30 troféus, 20 foram para uma cidade só. É impressionante. E o City, principalmente depois da virada de chave, da compra, né, pelos investidores do mundo árabe, e que transformam o City nessa grande potência que a gente conhece hoje. Bom, já que a gente falou de grande potência internacional, como é que você vê os brasileiros nessa história de Premier League, Fred? Quem foi o maior brasileiro? Quem é que brilhou mais? A gente falou do Gilberto Silva, Juninho Paulista, Roberto Firmino recentemente. Alisson. O brasileiro começou a ocupar um espaço discreto, né, Pedro? Nunca teve a maior estrela do campeonato no brasileiro. Nunca teve. Começou a ocupar um espaço de uma maneira discreta, mas eficiente. A cara do Gilberto Silva. Para mim, um jogador extra classe. Totalmente. O que o Juninho faz no Boro é uma coisa impressionante. O Juninho com as camisas dos anos 90, cabia 5 Juninhos dentro dele, ele faz com que o Boro consiga ter campanhas interessantes, ele é tratado como um ícone, mas eu acho que o Gilberto Silva, no conjunto da obra, capitão do Arsenal, né, fez parte dos Invencíveis, que é uma coisa que é difícil de repetir. Você vê que nem com essas marcas todas que a gente falou, Klopp, Guardiola, Ferguson, ninguém conseguiu ser campeão invicto. E o Gilberto Silva era meio que o esteio daquele time. Depois tem o período com mais brasileiros, mas talvez
eu diria com brasileiros menos impactantes. O Alisson é importante? Sem dúvida. Firmino? Sem dúvida. Gabriel Jesus? Oscilou muito. Tem jogadores bons, mas o jogador que eu acho de prateleira de cima, se eu tivesse que escolher era o Gilberto Silva. Eu tô com você nessa. Fico muito na dúvida em relação ao Alisson, né? Pela importância que ele tem nos últimos anos para o Liverpool voltar a ser campeão de Premier League, voltar a ganhar uma Champions. Acho que ele tem uma grande participação nisso, porque sem ele o Liverpool bateu na trave nas coisas, né? Mas hoje a gente tem, né, esse mercado muito aberto. Os brasileiros já pensam em se formar nas categorias de base e irem para a Premier League, porque eles sabem que ali tem um espaço para eles. Não é igual o Real Madrid, né? A Premier League não fica igual o Florentino Pérez de plantão aqui, observando o sub-17 do Flamengo, da vida, enfim. Mas o tempo todo a gente tem visto, né? Cada vez mais, e principalmente o que a gente fala do João Gomes, por exemplo, que deixou o Flamengo recentemente para jogar no Wolverhampton. Que o Bruno Guimarães se transformou logo que chegou ao Newcastle vindo da França, né? Que saiu aqui do Atlético Paranaense e foi jogar no Lyon antes. Jogador com a cara da Premier League, jogador moderno. Esse tipo de jogador hoje é atraído, né, pelos grandes campeonatos e principalmente pelo campeonato inglês. Hoje a gente tem uma legião de brasileiros, nem sempre foi assim. Houve uma época em que os aleatórios dominaram também, viu, Fred Jota? Nem só de coisa boa vivem os 30 anos de Premier League, porque eu, por exemplo, fui me lembrar aqui do West Ham de 2013, que tinha o Wellington Paulista. Que não jogou a Premier League. E não jogou a Premier League. Estava lá. Estava inscrito. Não jogou. A ideia era que ele fosse com um contrato de 6 meses para ser testado, foi em outras competições, mas nunca conseguiu seu espaço ali no time principal. Esse é um caso histórico, para dizer o mínimo. Tem o caso do Afonso Alves, que arrebentou no Heerenveen da Holanda e foi pro Middlesbrough do Juninho. Faz 3 gols num 8-1 do Middlesbrough para cima do Manchester City e depois sumiu. E tem outros, que tem o Arthur recentemente, que nem conseguiu jogar. Foi pro Liverpool. Tem jogadores, para citar alguns, passaram pelo futebol mineiro. Giovani, ex-Cruzeiro, joga no Manchester City, faz um gol no clássico de Manchester, joga no Hull City, mas jogador com relativo sucesso, não é aquele jogador, não é o Gilberto Silva. E tem outros vários. Se a gente fala que o Gabriel Jesus ele oscila, imagina tantos outros. O Doni foi goleiro do Liverpool. O Cavalieri foi goleiro do Liverpool. Tem outros. A lista... com certeza. A lista é grande também. Porque começou a abrir mais jogadores. Alguns vão dar certo, outros vão dar errado. Mas poucos conseguiram a excelência de alguns desses jogadores. Os 4 que a gente citou, né? Gilberto Silva, Firmino, Alisson e Juninho Paulista. Me lembrei do... Hoje, Robinho chega em Manchester dizendo que achava que a proposta era do United, né? Não sabia que existia um outro time. Também não brilhou. Assim como o Jô no mesmo time. Verdade. Elano passou pelo City Mas também. nenhum desses no nível desses outros. Verdade. Até alguns que estão... Fabinho, por exemplo. Ótimo jogador. Mas num patamar um pouquinho para baixo. Brasileiros, né, na história do campeonato inglês, da Premier League. Já que a gente citou aqui grandes personagens, Fred, quais são os grandes times dessa história de 30 anos da Premier League? Daqui a pouco, na polêmica, eu já vou dar um spoiler que eu vou te pedir para eleger o maior. Mas tivemos grandes times, né? O United de 99 tinha vários jogadores da base. Tinha um galês, Ryan Giggs, que depois foi jogar até os 39 anos, estava fazendo gol. É o mais velho, né, a marcar nessa era Premier League. E tinha, por exemplo, jogadores formados nas suas categorias de base. Diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Chelsea do José Mourinho, que trouxe ali pela primeira vez a Premier League, viu um tipo de catimba diferente, um time, um jogo... Eu acho que um jogo mental diferente, né? Um jogo psicológico muito rígido, de muita provocação, do perfil que o José Mourinho traz para a Premier League e fica por muito tempo. Impulsionar também pela primeira vez para um milionário. É verdade. Siga. E os invencíveis do Arsenal, né? Que aí contam com grandes gênios de várias nacionalidades para formar aquele time.
Enfim, são muitos os exemplos aí. O City do Guardiola, atual grande detentor aí dos títulos de Premier League. Faltou algum? O Liverpool do Klopp, que é vice-campeão com uma campanha inacreditável. Inacreditável, pensando que a gente fala de grande cidade futebolista da Inglaterra, e Liverpool, a cidade, tem um título do Liverpool de Premier League, é uma coisa impressionante. Estamos falando de 20-1 para Manchester. Mas esse time do Klopp era muito... É até hoje com alguns resquícios, né? Mas era um time muito legal de se ver. Muito legal. Campeão justíssimo. Duas temporadas maravilhosas. Então, ele tá nesse bolo. Como é o maior campeão e é um período que vai... Um período de 20 anos, tem momentos diferentes do Manchester United. A galera de 90 do inicinho, com o Brian Robson ainda, com o Cantona, a galera de 99, o pessoal do Cristiano Ronaldo lá na frente. Então tem times interessantes do Cristiano Ronaldo, do Manchester United. O último deles, eu acho, efetivo do Cristiano Ronaldo, apesar de ter uns títulos depois ali com outros jogadores. O Arsenal, os Invencíveis era uma coisa impressionante. Pra mim, impressionante. O Chelsea era mais feio de jogar, mas era um time efetivo, né? Era um time cascudão. O Chelsea do Conte também foi um time interessante de ver jogar. Então, assim, são muitos títulos e muitos jogadores interessantes, muitos esquadrões interessantes. Não vai me fazer votar em um, não. Daqui a pouco, deu esse spoiler, daqui a pouco nós vamos fazer algumas votações aqui para criar polêmica nesse Rotas da Bola. Pra gente fechar essa parte do campo, Fred, sobre os treinadores, né? Sobre aqueles que mudaram a história, trazendo novas mentalidades. Essa lista de treinadores que a gente coloca como talvez um top 5, né, dos treinadores que passaram pela Premier League, ela tem várias escolas diferentes de futebol. A escocesa, que sempre fez parte da tradição inglesa, trazer alguns técnicos importantes. O próprio Busby era escocês. O Liverpool se recriou com técnicos escoceses, enfim. Então estou falando de Alex Ferguson. Ele certamente está nesse top 5. Você pode discutir se ele é o primeiro, se ele é o segundo, ele está lá. Pep Guardiola, para citar o início da era Premier League e o momento atual, e para simbolizar os 20 anos, as 20 conquistas da cidade de Manchester, os dois. Para mim, a Arsène Wenger é fundamental. Ele transforma um time de jogo duro, o kick and rush total, né? O boring Arsenal, que era mesmo chato de ver. O boring não passava no Brasil. Mas pesquisa para você ver. Muito chato mesmo. Esses três, eles estão num patamar acima. O Mourinho, você mandou bem. Ele traz um jeito diferente, uma coisa aguerrida, uma pegada muito distante da fleuma britânica. E para mim, o number 5 aí é Jürgen Klopp. Eu acho que esses caras simbolizam muito bem vários momentos. A gente vai lembrar de um ou outro. Eu citei o Conte aqui, o próprio Ranieri, que faz um milagre do Leicester, o Pochettino, que ressurge o Tottenham de um time de meio de tabela para um time de alto de tabela, apesar de não ser campeão. Tem técnicos e técnicos interessantes. Nenhum ingleses nesse pacote que a gente falou. Pode ser que a gente fale um pouquinho de Ed Howe, um pouquinho depois que o Newcastle efetivamente se ajustar. Mas é curioso. Mas é um processo de abertura de portas definitiva. Não digo aí, tirando o Ferguson daí, trazer de outros continentes que a mentalidade muda, o tipo de jogo muda, os jogadores mudam. E isso reflete o futebol inglês, que a Premier League ajudou a formar uma seleção inglesa mais forte. É isso, pessoal. E é o seguinte, vem aí a Premier League, né? Temporada 2023-2024. Tá recheada de camisa bonita, tá recheada de grandes elencos e tá recheada de emoção para você palpitar na KTO.com. Dá uma olhada no KTO.com, já tem aí algumas prévias, né, do que vem pela frente de odds, de cotações dos times do campeonato inglês para mais uma temporada que está começando. E claro, além da Premier League, tem todas as outras principais competições do futebol mundial e outros esportes para a galera testar os palpites, viu, Fred? Exatamente. O que importa mesmo é que com a KTO
você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir, igual o Haaland anda se divertindo na Premier League, né? Quantos gols o Haaland vai fazer na próxima temporada, hein? Mas sempre brincando de um jeito responsável. Se você tem mais de 18 anos, entra lá na KTO.com, cola lá na Premier League, acho que você vai gostar. Faça o cadastro, é onde que a diversão acontece, a KTO, Pedro. Fica aí a dica pro pessoal da KTO.com, hein? Quantos gols o Haaland vai fazer na temporada. Afinal de contas, o norueguês, para abrir aqui essa parte final e falar de recordes e polêmicas, é o autor, né, do maior número de gols numa só temporada. Eu me lembro muito bem da disputa entre Cristiano Ronaldo e Drogba em 2008, 2009... Não, 2007 e 2008, que foram inclusive finalistas da Champions, né? O barulho que foi quando eles quebraram a casa dos 30 gols juntos. E aí o Cristiano termina com 31 gols. E até então era, né, o artilheiro. Depois veio o Salah, estrondoso, fazendo 32. Já tinha na história Andy Cole, né, que marcou mais, Alan Shearer, mas aí aparece Erling Haaland na sua primeira temporada de Premier League, faz 36 gols, Fred. Impressionante, impressionante. E tem caixa para mais, né, para usar uma frase bem futebolística, né? É impressionante, é impressionante. É um quebrador de recordes, o Manchester City do Guardiola, sujeito a arrumar mais algumas coisas malucas, né? Ele ganhou a Premier League, beleza, ganhou as 3 últimas. Pode ser o primeiro time, inclusive, a ganhar 4 seguidos, um feito inédito. Aliás, é mais um feito que só tem na cidade de Manchester, porque o Manchester United também foi tricampeão em sequência. Da diferença que o Manchester United não tinha um goleador que bateu esse recorde, apesar de ter vários goleadores ao longo das campanhas de Premier League. O Haaland é um monstro, viu, Pedro? É um monstro. E vamos passar aqui alguns recordes, né, Fred, da Premier League. Por exemplo, recorde de jogos. Gareth Barry, 652 aparições de Premier League. Em atividade, né, hoje o James Milner, que deixou agora o Liverpool, 619. Vai jogar no Brighton. Se ele jogar as 38 partidas, tem que fazer uma continha aí e passa, né? Vai passar. Se jogar um pouquinho menos que 38, passa. O Barry, que foi um jogador importantíssimo pro Aston Villa em alguns momentos, jogou no Everton, jogou no Manchester City já nesse processo de enriquecimento do City, mas o Milner é uma cara de uma evolução do jogador inglês. Verdade. Multifuncional, um jogador decisivo, é um efeito Premier League importante. 34 jogos para ele alcançar aí, para ele ultrapassar a marca do Barry. Alan Shearer, o maior artilheiro da era Premier League, 260 gols. O Harry Kane tem 213. Será que ele vai continuar na Premier League, Fred? Eu gostaria que ele continuasse. Mas eu tenho pena dele. É porque a relação ela é muito pesada. Se a gente for lembrar de uma transferência de um jogador de Londres para o norte, para falar de Londres-Manchester, o Van Persie para o Manchester United, ele meio que deu uma zebrada na história dele com o Arsenal, e isso sempre traz problema, porque vai ter, enfim. E legal de novo, né? A gente falou do Gareth Barry e do Milner, Shearer e Kane, 2 ingleses de novo. 260 a 213. Eu torço pro Kane continuar. Mas é muito gol para ultrapassar. Talvez num outro momento. Né? Mas essa estatística aqui eu acho que é possível. Apesar do De Bruyne já estar caminhando ali com uma idade mais avançada. 102 assistências tem o meia belga do Manchester City. O recorde é de Ryan Giggs. Mais passes para gols, com 162. Dá. Agora não, mas dá. Depende do tempo do... O belga vai ter que jogar até os 40 também? Talvez, igual o Giggs. porque o Giggs era brincadeira também. Verdade. O Manchester United é o detentor dos recordes em vitórias, né? Eu pulei aqui os clean sheets, que são os jogos sem sofrer gols. Peter Cech, 202. Esse também mudou a história, né, Fred? Um goleiro espetacular. Extremamente técnico, posicionamento perfeito, enfim. Um baita goleiro. É daqueles candidatos. Será que foi o melhor? E, para vocês terem uma ideia... Nos 10 maiores, no momento, não tem nenhum. Teria o De Gea, que saiu do Manchester United, então não tem como ele se aproximar, porque não teria como chegar perto mesmo, não. Peter Cech, baita goleiro, um dos melhores que eu vi, inclusive. 202 jogos sem sofrer gols, impressionante.
O Manchester United com mais vitórias, 726, o Arsenal tem 645. Ih, vai continuar, é muito tempo. O Everton é disparado o time que mais perdeu, 432. O West Ham, 428. O Everton é um dos times que jogou todas as edições de Premier League nos últimos anos, ladeira abaixo, o que explica um pouco esse número. O Manchester United tem o recorde de gols entre os clubes, 2.243. O Liverpool tem 2.096 gols na Premier League. Difícil também de bater. Sobre gols sofridos, o Everton, que é quem mais perdeu, sofreu 1.538, com o Tottenham tendo sofrido 1.501. Marcas ruins do Everton, hein? Bem potencializadas por um momento terrível, um momento inclusive de despedida do Goodson Park, um desses estádios charmosos que vai dar uma dorzinha no coração de ver ele longe dos jogos de Premier League. Eu fico um pouco chateado. É verdade. Vamos para polêmicas, para fechar aqui o Rotas da Bola, em especial dos 30 anos da Premier League. Quem foi o grande esquadrão, o grande scratch Vota primeiro. do campeonato inglês? Vota primeiro. Para mim, são os invencíveis do Arsenal. Ser campeão da Premier League de forma invicta é muito difícil. E eu acho que o Manchester City hoje tem um pedaço daquilo que o Arsenal trouxe naquela época, em 2003, 2004. Eu acho que o City conseguiu reunir, através de gênios de outros países, um elenco suficiente para criar um jogo coletivo quase imbatível. Foi o que o Arsenal fez naquela temporada, sendo de fato imbatível. O City perde muito pouco, mas eu acho que ainda tem margem para evoluir. Para mim, o mais chocante é o Arsenal dos Invencíveis. E eu vou concordar com o Pedro Abelha. Olha aí. Sabe por quê? Aquele time do Arsenal tem alguns jogadores geniais. Geniais. O Henry é genial. É um dos maiores jogadores que eu vi jogar. E ele é um jogador Premier League. É um jogador que fez o diferente, que faz o diferente, que joga pelos lados, que joga centralizado. O Wenger mudou o Henry. Tem o Bergkamp, que é um monstro. Um gênio. É uma coisa impressionante. Quem não viu, veja. Gols do Bergkamp na Premier League. Tem um que ele dá a volta no jogador do Newcastle, que é impressionante. Enfim, tem vários. E tem a Legião Francesa, que é um fruto ali do Wenger, né? Que é Pires, Vieira. É um timaço. O time ser campeão invicto no campeonato, de pontos corridos, 38 jogos, é uma façanha. Na Inglaterra, então, combinamos, Pedro. Eu já pulei a categoria treinador, justo? A gente já tem uma conclusão. A gente já falou aqui. Pode ser que seja ultrapassado. Mas o Guardiola tá caminhando a bons passos aí para fazer história também. O negócio é que o Ferguson ganhou 13 vezes, né? Fred, quem foi o melhor goleiro desses 30 anos de Premier League? Caramba, olha. Hein? Eu vou no Peter Cech. Vou usar o clean sheet aqui. O Peter Cech é o goleiro que menos sofreu gols aí na história da Premier League. Eu não tenho como discordar. É difícil, né? Eu tô usando um critério aqui. Eu acho que é o Peter Cech, a história mostra, né? Que ele teve grandes adversários ali, né? O Van der Sar, contemporâneo ali em algum momento de Premier League, né? Foi um goleiro muito importante. Era um momento bom do Pepe Reina, mas eu acho que tecnicamente ele estava abaixo desses outros dois. Acho que o Peter Cech foi a grande marca no gol, principalmente com o seu capacete. Lateral, e aí pode ser um lateral esquerdo que te vem à cabeça, pode ser um direito, não tem problema. Ashley Cole. Ashley Cole, tem um... Eu não sei se foi o Cristiano Ronaldo que foi perguntado em algum momento quem foi o marcador mais difícil que ele teve, e ele elegeu o Ashley Cole. Não é fácil não, mas um nome eficiente que me veio à cabeça aqui. Porque teve outros grandes, Robertson e Alexander-Arnold no Liverpool, campeão voando. Eu acho que lateral pra mim é o Arnold. Eu acho que eu ainda fico com... Então vamos fazer o seguinte. Com o Alexander-Arnold. Arnold na direita. Arnold na direita e o... Então pronto. Estamos resolvidos. Agora fechou assim. Escolhe dois zagueiros aí. Ashley Cole na esquerda. Terry Vidic. Eu ainda peço no Ferdinand, hein? Eu ia falar... É difícil, hein? É difícil. Tem o Van Dijk também, hein? Que foi importante. Eu vou de
Para manter o jogo em casa, Ferdinand e Terry. Ferdinand e Terry, muito bem. Volante. 2 volantes, 2 meias ou Pode- nós vamos com pode 3 ser. atacantes? Vai ser difícil na hora que chegar esse tanto de atacante. Então vou com aí. 3 no meio. Tá. E aí pode ser 2 volantes. Pode ser o que você quiser. Tá, eu vou ficar com Patrick Vieira e... Tem que ser 3 no meio. É. Você se vira aí. Ó. Tá, vou eleger então os Escolhe 3 no meio. os 3 meio-campistas. Patrick Vieira, Paul Scholes e Steven Gerrard. Ó, tava colando aqui, hein? Ó, Gerrard, Lampard e Scholes. Pra ficar em casa. Você tá montando a seleção inglesa da Premier League. Daqui a pouco eu troco o Peter Cech, que é o único intruso até aí. E... Com dor no coração, eu não coloquei o Bergkamp, enfim. Vai. Então sobrou espaço para 3 atacantes. Sobrou. 3 atacantes. Eu vou de Thierry Henry. Thierry Henry, Sérgio Agüero e Wayne Rooney. Ah, bom pedido, hein? Se perguntar assim, a seleção de todos os tempos da Premier League, pra mim, a primeira resposta que eu ia dar é Henry mais 10. Então esse aí tá. Agora você me apertou. Sabe um cara que eu sou fã, eu vou colocar aí? Didier Drogba. Ótima. Que eu acho que ele é um cara impressionante, acima da média, um jogador que simboliza um tempo muito especial, e Harry Kane. Daqui a pouco então eu tenho que substituir o Peter Cech, o Thierry Henry e o Drogba. Dá pra fazer, hein? Dá pra colocar o Shearer na frente. Dá pra resolver, hein? Dá pra resolver. Mas vamos com isso. Lembrando que a gente deixou de fora muita gente bacana, né? De Bruyne, o próprio Haaland. O Haaland é em inglês. O Haaland nasceu em Leeds. Verdade. Então se eu quiser usar o Haaland, Naturalizado posso usar. norueguês. Cristiano Ronaldo fez grande Premier League também, grandes temporadas de Premier League na primeira passagem pelo United. E isso o projetou, né, como grande jogador que ele foi. É muito engraçado a gente ver, né, o Cristiano Ronaldo de hoje, esse centroavante que virou. Era outro jogador. Mais forte e tal, era um outro perfil de jogador, enfim. Muitos outros, né? Eu gostava muito do volante Yaya Touré, do Manchester City, né? O marfinense, forte, de boa chegada no ataque também, mas um cão de guarda, né? Tá vendo a história acontecer com o Casemiro, né? Já no seu primeiro momento de Manchester United foi muito elogiado pelos ingleses também. Enfim, acho que tá de ótimo tamanho, viu? Relembrar essas histórias todas e todos esses craques pra gente falar desses 30 anos do maior campeonato de futebol de clubes entre as ligas, né? Do planeta. Que seja uma ótima temporada 23-24 de Premier League pela frente, viu, Fred? Premier League sempre é tema aqui. E esse assunto, a gente tá fazendo um Rotas da Bola recheado, hein? Primeiro tempo e intervalo. Fechamos, mas é porque o assunto é muito bom e ele rende demais. E vai entrar David Seaman na minha seleção, Rooney e Shearer, saem os 3 estrangeiros. Ronaldinho Gaúcho mandou um abraço para o David Seaman. Sem querer. Muito bem, Rotas da Bola, em vídeo, em áudio, onde você preferir, aqui comigo, Pedro Abílio. E comigo, Fred J. Esse é o podcast Rotas da Bola. Acompanhe aí no seu tocador de podcast preferido e no portal O Tempo /Esportes. Até mais.